O cofre vai ficar cheio. Barcelona quer pagar fortuna ao Flamengo por Wesley. Mudança no comando técnico e chegada adiada. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida. Estou chegando com as principais notícias do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero saber de que lugar do Brasil ou do mundo você está acompanhando esse vídeo. Coloca aqui nos comentários, bora conversar e bora nos conhecermos melhor. Não esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com o máximo de rubro-negros que você conseguir. Agora vamos com as notícias do Flamengo. Hoje tem muita coisa e eu já vou começar falando sobre uma chegada adiada. O Arrascaeta e o De La Cruz, que estavam com a seleção uruguaia, foram desconvocados. E aí, o De La Cruz ele deve se reapresentar hoje, junto com o restante do elenco. A equipe do Flamengo, que estava de folga durante o final de semana, se reapresenta hoje no Ninho do Urubu e o De La Cruz deve também já estar reintegrado. Ele que foi tirado da convocação por uma opção técnica, nada físico, apenas uma decisão do técnico do Uruguai. O caso do Arrascaeta é diferente e esse retorno dele deve ser adiado. O jogador deve permanecer no Uruguai e se reapresentar apenas na terça-feira para se preparar para os próximos jogos, se recuperar fisicamente. Ele que sentiu um desconforto na perna, na coxa, também colocou a mão na virilha, então o jogador acabou sentindo com a seleção uruguaia, foi cortado da convocação, deve se reapresentar no Flamengo na próxima terça-feira. Mudando de assunto, vou falar sobre mudança no comando técnico. O que tem a ver, o que está acontecendo, que história é essa de mudança no comando? Nada tem a ver com o técnico Felipe Luiz, tudo certo, nada diferente na categoria principal do Flamengo. Mas essa mudança, sim, acontece no Sub-20. O Nuno Campos, a partir de hoje, já hoje de manhã, estará no Ninho do Urubu para começar a trabalhar com a equipe Sub-20. A informação até do Vene Casagrande é que o português iniciará sua trajetória no Sub-20 do Flamengo nesta segunda-feira, ou seja, hoje pela manhã, quando vai trabalhar pela primeira vez no Ninho. E agora a saída do Kleber dos Santos será oficializada. O Kleber dos Santos, que estava no comando da equipe Sub-20 do Flamengo, inclusive foi campeão com a categoria Sub-20 da Libertadores, bicampeão agora o Flamengo na Libertadores Sub-20, ele que deve ser oficializado então a sua saída, mas por enquanto o Flamengo ainda não o fez, mas o Nuno Campos começa então a trabalhar. A categoria de base do Flamengo, que vem trabalhando de forma bastante alinhada à equipe profissional. A ideia do José Botto, inclusive, é comandar tanto a categoria Sub-20 como profissional para que estejam bem alinhados, falando a mesma língua, as contratações também estejam indo no mesmo caminho. A ideia do Flamengo é essa, estar muito alinhado, tanto a equipe Sub-20 como também o profissional, já que é a fase de transição dos jogadores e é muito importante que a equipe da categoria de base fale a mesma língua do que o profissional, facilita muito o trabalho aí de evolução dos jogadores até chegar no profissional do Flamengo. Agora eu vou falar sobre Jorginho, a situação dele, jogador que estava no Rio de Janeiro e deu uma resposta muito positiva em relação à estadia dele no Rio de Janeiro. As informações que saem é que ele gostou muito do Rio, a sua esposa também gostou muito do Rio de Janeiro, e a informação que saiu lá na Inglaterra a respeito, né, da situação do Jorginho é que já tem uma data definida. O empresário do Jorginho definiu a data para iniciar as negociações com o próximo clube do jogador. Essa data será a partir do dia 14 de abril, dia 14 do próximo mês, então vão começar de fato as negociações para um próximo clube que ele irá defender. O Flamengo está muito otimista, o José Botto ficou muito feliz com o sinal verde que foi dado em relação a esse momento que o Jorginho passou no Brasil, passou no Rio de Janeiro, o feedback da esposa dele em relação ao calor humano, a movimentação da torcida do Flamengo, impulsionando, né, e dando essa moral ali, querendo e buscando agradar para que ela ficasse à vontade, gostasse do Rio de Janeiro, as mensagens carinhosas, enfim, ficaram muito felizes. Essa resposta positiva, esse sinal verde foi dado ao José Botto e há um otimismo para um acordo com o Flamengo. A partir então do dia 16 de abril, aliás, dia 14 de abril, começam de fato as negociações do seu empresário para o seu próximo destino e vamos ver, quem sabe, né, seja então o Flamengo. Tá todo mundo bem otimista em relação a isso, porque o jogador ficou bastante satisfeito com o Rio e o José Botto ficou muito feliz com essa resposta positiva do Jorginho em relação a essa estadia aqui
no Rio de Janeiro. Agora eu vou falar sobre o Wesley, que o Wesley vem jogando muito bem, é chover no molhado, jogando muito bem no Flamengo, estreou muito bem na seleção brasileira, os poucos minutos que ele ficou em campo agradou bastante, o próprio Marquinhos, jogador do Brasil, falou muito bem do jogador, que ele não sentiu o peso da camisa da seleção brasileira, que ele conseguiu dar uma dinâmica diferente no jogo, então que o Wesley vem jogando muito bem, isso é fato, todo mundo já sabe, e que ele também vai ser aí pretendido por vários times, a gente já espera na próxima janela de transferências, muitos times devem vir com esse desejo de contratar o Wesley, ele que talvez, muito provavelmente, vai ser titular na seleção brasileira pela primeira vez contra a Argentina na próxima terça-feira. Mas a informação que a gente tem é que o Barcelona avalia a contratação do Wesley e tem como principal objetivo na próxima janela de transferência fortalecer o sistema defensivo, e o Wesley é o principal nome para essa função. O Barcelona, que já tinha demonstrado interesse no Wesley lá atrás, ainda para o time B, quando ele fazia essa transição da equipe sub-20 para profissional, e agora ele é o nome mais pretendido pela diretoria catalã. E o Flamengo já se posicionou em relação a isso. A diretoria do Flamengo, diante do momento que vive o Wesley, da grande fase, já sinalizou que uma negociação será possível apenas por uma proposta acima de 30 milhões de euros, algo em torno de 186 milhões de reais. É só nesse valor. E se o Barcelona quiser a contratação do Wesley, não vai poder pagar menos do que isso. Esse é o mínimo que o Flamengo vai aceitar pelo Wesley. Eu até queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que esse valor é suficiente, que o Flamengo está cobrando o valor justo, se deveria ser mais, se deveria ser menos. Coloca aqui nos comentários, claro, o seu comentário é sempre muito importante para todos nós, então deixa aqui a sua opinião em relação a uma possível negociação do Wesley com o Barcelona, e o Flamengo então vai ficar com o cofre cheio caso isso realmente aconteça. O Barcelona já definiu que o Wesley é a prioridade, que é o jogador que eles querem, que é o jogador que se encaixa para disputar a posição na equipe, e claro que como eles já tiveram um interesse lá atrás, o Wesley também, sabendo disso, sabe que pode chegar uma proposta da equipe do Barcelona para ele nessa janela, a próxima janela de transferência. A gente vai ficar no aguardo aí para ver se realmente isso vai acontecer. Agora vamos falar sobre programação. O Flamengo se reapresenta hoje, como eu tinha dito anteriormente, o time ficou de folga durante o final de semana e hoje treina no Ninho do Urubu. A semana vai ser cheia aí para treinos, já que no sábado o time tem estreia no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que é prioridade do Flamengo, já foi definido pelo BAP como a prioridade do Flamengo. Inclusive isso vai refletir até na premiação do time no ano, né? O bicho, digamos assim, vai ser pago com base na premiação do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Flamengo for bem, conquistar o Brasileirão, os jogadores vão receber ainda mais em premiação. Mesmo que ganhe Libertadores, Copa do Brasil, até a premiação é mais alta do que no Brasileiro, mas o que vai definir quantos jogadores vão ganhar de premiação vai ser em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu quero até saber de vocês se vocês acham que o Flamengo faz certo de priorizar o Campeonato Brasileiro, se vocês acham que essa tem que ser, de fato, a principal competição, o principal título para se buscar nesse ano. Coloca aqui nos comentários se vocês acham que a diretoria do Flamengo faz certo em colocar o brasileiro como prioridade. Lembrando que o Flamengo venceu pela última vez o Campeonato Brasileiro lá na temporada 2020, ainda com o Rogério Ceni. Depois disso, acumulou algumas taças, Copa do Brasil, Libertadores, mas o brasileiro acabou ficando aí pelo caminho. Na última temporada, inclusive, chegou na parte final já sem disputar o título. Então o Flamengo já está um tempinho aí sem ganhar o Campeonato Brasileiro e foi definido então esse ano como prioridade. Lembrando que tem Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, mas a prioridade, ou seja, a primeira da fila, o primeiro título que o Flamengo quer colocar como a principal conquista é o Campeonato Brasileiro. Time que estreia no sábado contra o Internacional, e aí começa aquela maratona de jogos. Já tem Libertadores já marcada, os próximos jogos na próxima semana, a maratona de jogos do Campeonato Brasileiro. Esse ano cheio do Flamengo e com muitas possibilidades e oportunidades para levantar taças. É o que a gente espera para essa temporada do Flamengo, consiga fazer um grande ano. Acabou o Campeonato Carioca, que poderiam dizer como pré-temporada, como fase de teste, agora é a Vera, agora é a prova real da equipe do Flamengo e do trabalho
que vem sendo consolidado pelo técnico Felipe Luiz com a estreia no próximo sábado contra o Internacional. Então a semana cheia para treinar, para se preparar, para recuperar jogadores, para estar com o máximo de jogadores à disposição pensando nessa partida. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que dá essa moral, que assiste o vídeo até o final. Não esquece, curte, compartilha e manda para o máximo de flamenguistas que você conseguir. É sempre bom deixar o seu amigo, a sua amiga bem informado, e aí você compartilha esse vídeo porque todos ficam por dentro das notícias do Mengão. Vou ficando por aqui, valeu pessoal, tamo junto e até a próxima.